Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. A Organização Mundial da Saúde classificou a disseminação da doença causada pelo novo coronavírus como uma pandemia. O Ministério da Saúde confirmou no fim da manhã o primeiro caso no Brasil de uma pessoa infectada pelo novo coronavírus. Para evitar a contaminação, os idosos precisam de uma atenção especial. É uma população alvo de todos os cuidados. E os idosos também precisam diminuir o contato físico com outras pessoas. E os idosos merecem uma atenção especial com relação ao novo coronavírus por causa da maior fragilidade do seu sistema imunológico. Olá, bem-vindos! Eu sou o Henry Oden e esse é o Terceira Idade Quarentenada, projeto experimental para a conclusão do curso de jornalismo na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O Terceira Idade Quarentenada é um podcast seriado de 3 episódios, que tem como objetivo discutir e entender como a pandemia da Covid-19 afetou a população idosa e a pluralidade desse público. Toda a gravação e a execução desse projeto aconteceu durante a pandemia de Covid-19 e no isolamento social. Na pandemia do Covid-19 no Brasil, até 19 de junho de 2021, o país registrou mais de 500 mil de óbitos pela doença, segundo o balanço do Consórcio de Veículos de Imprensa com dados das Secretarias de Saúde. Pesquisa divulgada pelo jornal Poder 360 aponta que até abril de 2021, brasileiros com 60 anos ou mais representaram 73,1% dos mortos pelo vírus. Neste primeiro episódio, vamos conversar com José Rodrigues e Zóia Rodrigues de Lima, aposentados que viram a vida mudar completamente após o início da pandemia. E também vamos ouvir a psicóloga Mariana Faleiros, que trabalha na atuação com pessoas da terceira idade. Meu nome é José Rodrigues, tenho 70 anos e sou aposentado. Como profissão, eu sou administrador de empresa, corretor de imóveis e contabilista. Meu nome é Zóia Rodrigues de Lima e eu tenho 71 anos. Eu sou aposentada. A minha formação sou socióloga. Eu trabalhei no Banespa e depois trabalhei em São Paulo. Trabalhei como fotógrafa no jornal lá também. Meu nome é Mariana Cristina Campos da Silva Faleiros. Eu sou psicóloga formada. Atualmente estou encerrando uma especialização em gerontologia. Quando você começou a ouvir falar do vírus Covid-19, qual que foi a sua reação, assim? Você teve medo ou você achou que era uma coisa que não ia chegar aqui no Brasil? Como que foi? No começo, a gente tinha medo, que morria tantas pessoas na Itália, aqui no Brasil, sabe? Vinha pegando o mundo inteiro e não tinha vacina. Então, a princípio, assustou meio mundo, não é só a gente, eu acredito que assustou todo mundo. Havia um medo na sociedade. A Itália me assustou muito. Porque a gente via as pessoas, aqueles caminhões de cadáveres, né, passando pelas ruas, né? E eu ficava assim, realmente foi um susto, né? E depois umas declarações diferentes aqui, né? Que deixavam a gente preocupada mesmo, né? A gente ficou preocupada, todo mundo ficou, né? E como você se sentiu vendo que os idosos, né, eram o grupo mais vulnerável em relação ao vírus, mas ao mesmo tempo não estavam sendo considerados prioridade no atendimento hospitalar? Sim, eu fiquei apavorado. Eu acredito que a maioria dos idosos ficaram assustados, que não tinha leito. E entre um idoso e um jovem, se tratava do jovem, porque o idoso já viveu bastante. Funerárias também, não tinha vaga não tinha vaga no cemitério e nas funerárias. Então, assustou meio mundo. Na minha avaliação, houve um tipo pânico na sociedade. Qual que foi a sua reação quando o vírus chegou, né? Chegou no Brasil, depois chegou em Campo Grande e depois em Sidrolândia, que fica a 60 quilômetros da capital. Te causou medo se encaixar nesse grupo de risco, né? Idosos que eram ditos como o grupo mais vulnerável perante ao vírus? Chegou no Brasil, nós vimos primeiro nos aeroportos, nas grandes cidades, depois foi se abrindo, esparramando. Chegou em Campo Grande, vai chegar em Sidrolândia, como vai chegar em todo o país, todo no interior também, vai interiorizar. A gente começou a se prevenir, tomar algumas precauções, não sair muito,
Não tinha muita máscara, lembra? Não tinha máscara praticamente. O que vamos fazer? Não tinha álcool em gel. Aqui em Sidrolândia eu lembro que um dono do mercado foi lá e comprou 10 mil garrafas e botou em promoção. Mas foi aumentando a nossa consciência de que nós tínhamos que ter cuidado. Quando chegou aqui, foi assim, eu ainda bem que eu moro em casa, né? Eu moro numa casa. Então, eu falei, não sai de casa mais, não sai de casa. Eu nem sabia desse negócio de máscara, mas a gente não pensa nisso aqui, né? Que a gente vai ter que viver isso aqui, né? Mariana, quais que são os principais desafios e dificuldades para o isolamento social de um idoso? Para um jovem, hoje em dia, a gente tem tecnologia, a gente tem celular, a gente tem alternativa, a gente tem N ferramentas. Mas agora, quando você fala de um idoso, principalmente de algo imposto a um idoso, se você não souber como lidar com isso, você acaba fazendo da situação todo um fator de risco para o adoecimento desse idoso. Então, tudo está relacionado à forma como você conduz e principalmente ao olhar de que o idoso, ele, apesar de ser dotado de todas as capacidades do mundo, ele sim precisa de um olhar especial para certas situações. Quando você impõe e joga no colo do idoso, sem nem explicar, sem nem explanar, sem nem tentar entender o lado dele, é terrível. Mudou um pouco o jeito nosso de dar a mão, de bater nas costas, de se aproximar com as pessoas, seja ela parentes ou não, amigos ou não. Mudou, sabe? E você ficou isolada desde o começo? Você continua isolada? Você fez o isolamento todo o período? Fiz o isolamento todo o período. E agora já fui vacinada, já estou com as 2 vacinas, mas eu estou isolada, porque tem cepas novas, a gente não sabe como é que vai ser, então eu não pretendo sair tão cedo, não. Eu mantive não isolamento total. Sim, é o isolamento, mas principalmente distanciamento. Eu pensei, se eu vou ficar parado, eu tenho uma televisão, todos os programas grandes, 55 polegadas, todos os canais, mas eu não posso ficar, eu gosto de esporte, todo de informações, notícias, filmes, mas se eu ficar só em casa, eu acho que eu vou ficar louco, daí eu vou fazer o quê? Estou aposentado, no início do mês vou lá ter dinheiro. Mas e a minha atividade? Então, procurei ter uma atividade física, isolado, não em academia, sair, mas só no banco, mercado, alguns locais, os mesmos locais sempre, com observar o distanciamento. Quando a gente fala disso, eu acho que o isolamento social ele veio para mostrar algo que já estava presente na sociedade, que é uma discriminação por parte geral relacionada aos idosos. Porque, assim, quando você simplesmente joga para um idoso, olha, vocês não podem sair de casa, porque isso, por conta daquilo, por N razões, sem você explicar, sem falar, olha, esse vírus, ele atua no corpo de vocês de uma forma diferente, vocês estão fragilizados, o sistema imunológico de vocês fisiologicamente já é mais fragilizado. Se você não explica isso, você dá a conotação de uma discriminação, como eles já vêm vivendo há muito tempo, né? E você perdeu, assim, você sentiu uma perda de contato com a sua família e os seus amigos? Ah, sim. Nós não perdemos a amizade, mas houve uma diminuição daquele contato pessoal. Vamos tomar tereré, não dá mais. Chimarrão, eu gosto de chimarrão, gosto de tereré. E não dá para você, vai tomar chimarrão, né? É gostoso, mas eu preferia tomar sozinho em casa, sabe? Eu procurei me conscientizar dessas ações individuais. Olha, inicialmente eu tive meu filho morava comigo, né? E depois ele se separou da mulher dele e ele veio para cá. Então a gente ficou meio afastado mesmo, né? Mas eu tenho uma família muito pequena. A minha irmã, que morava num apartamento, ela veio para cá, porque ela ficou com medo. Então ela veio para cá. Porque a gente tem aqui, nós somos 4. Então é uma família grande, né? Uma família de 4, né? Mas é complicado isso daí, né? Eu imagino que pessoas que têm uma família grande, né? Que tem aquelas reuniões de família no final de semana, né? É complicado isso daí, você não poder abraçar, você não poder... Eu não pode fazer isso, né? E o que você mais sentiu falta durante esse período de quarentena, de pandemia? Viajar.
Ai, ai, ai. Olha, eu sempre vou para São Paulo. É uma coisa que eu sempre faço, né? E realmente esse ano não deu para ir, não deu para ir. O ano passado também não deu para ir. Então a gente teve que ficar assim, né? Sem viajar. Mas o que mais senti falta foi a viagem. Do convívio social, do convívio com as pessoas. Eu sou por excelência, assim, uma pessoa que gosta de ter amizade. Eu gosto de viver em cidade pequena, justamente para eu conhecer lá, ô Zé, tudo bom, seu José? Kojak, eu tenho apelido Kojak. Ô Zé Kojak, tudo bem? Oi, Antônio, João, Paulo, Pedro. Então, esse contato amigo das pessoas, sabe? Então, eu preferi sempre cidade pequena por causa da facilidade do convívio social. E aí essa pandemia atrapalhou. O homem é um ser social por excelência, nós temos que ter o contato com as outras pessoas. E durante esse período agora da pandemia, que a gente está isolado, em quarentena, você sentiu necessidade de aprender a mexer com tecnologia de alguma forma? Eu sempre fui muito tecnológica, sempre gostei de mexer, não tenho problema de mexer com o celular. Eu sempre fui muito, sabe, de ficar fuçando, né? Sempre gostei muito disso daí. Então, para mim, eu continuei, né, fazendo isso daí, né? É uma coisa que eu continuo fazendo. Entro nas redes sociais, tenho meus problemas aí que a gente tem que resolver em rede social agora, né? Muita coisa que tem que resolver em rede social, fazer live e tudo. Então, eu estou sempre mexendo com isso aí. Então, eu não sei muito, mas alguma coisa eu tenho que aprender. E um pouquinho do basicão a gente sabe. Mas então a gente procura ligar o WhatsApp. Então, mas a gente procura contar com meus parentes que tem lá no Rio Grande, lá no Paraná também. Meu filho que em São Paulo, assim, entendeu? Então, a gente procura manter o contato por telefone. Substituiu com aquela visita. Mas te trouxe um novo olhar sobre esse mundo digital? Te trouxe uma sacada de importância disso? Olha, eu acho que a pandemia, ela aflorou uma série de coisas, né, no país, né? E com relação por exemplo, à internet, né, eu acho que a gente conseguiu até... Eu, como tenho tudo lá em São Paulo, eu consegui me aproximar mais das pessoas. Coisas que eu não fazia antes. Não fazia live. A gente nunca fez live, né? Hoje em dia a gente faz live. Faz live, vê aí, conversa, discute questões de processo, que eu tenho advogado, aí a gente reúne o povo num telão só e todo mundo discute. Nesse ponto, eu achei bom, não achei ruim. Eu achei bom, sabe? Porque a gente simplificou uma série de coisas que a gente não simplificava. Antigamente, para você fazer uma audiência, você tinha que ir lá no fórum. Hoje em dia, você faz aqui. É chamado aqui, o juiz está ali, todo mundo está ali. Ai, que maravilha! Uma facilidade. É uma facilidade mesmo. Meu advogado, por exemplo, ele atende a live dentro do carro, lá ele está dirigindo, não sei o quê, entendeu? Então, é uma facilidade para todo mundo. E para quem sabe mexer com isso aqui, então, ficou mais fácil ainda. Eu aprendi que a sociedade está se comunicando muito pelas redes sociais, muito, 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 entendeu? Tem que utilizar mais, apesar de que tem um outro lado da história também, que tem pessoas que não respeitam muito, começa a xingar, começa a ofender pelas redes sociais, descarrega, às vezes, um pouco de raiva que tem contra uma pessoa, ou ofende com muita facilidade por uma palavra, né, que escapa ou mal pensada, começa algumas discussões. E aí aproveita o pessoal que hackeia, né, que entra no WhatsApp, até entrando em contas agora, né, nessa modernidade, né, dos bancos, eles podem até, o malandro aproveita e entra para pegadinha com as pessoas. Eu fiquei com muito medo, até não criei muito esse negócio de banco, eu fiquei um pouquinho afastado
Digo, você pega o dos outros para pegar de mim. Eu que não entendo muito, eles podem entrar na minha conta lá, né? E pode até me pegar um pouco de dinheiro. Eu fiquei com medo dessa parte. Eu fiquei com o pé atrás. Estou até agora com o pé atrás. Mariana, qual que é o papel da tecnologia na vida dessa parcela da população mais idosa que está quarentenada em casa e está aprendendo a mexer, ou já mexia antes e agora mexe muito mais? Então, a gente tem essa questão geracional, né? A questão geracional de mudanças, a gente vem notando cada vez mais a inserção do idoso no meio digital. Tanto que eu atendo online hoje em dia e cada vez mais eles estão presentes, isso é maravilhoso. Só que é óbvio, por que eu sempre falo assim, que antigamente, antes da pandemia, sempre foi assim, eu gosto de fazer esse paralelo, porque a gente precisou ter uma pandemia para pensar em certas coisas relacionadas aos idosos, que já existiam, né? Então, assim, quando a gente fala da, entre aspas, discriminação frente às tecnologias, eu acho que é um caráter até de empatia, de você entender que o outro tem limitações, só que ele também pode ser incluso. Por que não? Né? Por que o idoso tem que ser recluso ou separado dessas questões, né? Poxa, a tecnologia faz tão bem pra gente, a tecnologia facilita, a tecnologia aproxima, por que o idoso não é capaz? Então, assim, eu acredito super que como é que eu posso dizer? A pandemia causou esse afastamento e essa discriminação, mas a discriminação sempre existiu, e a pandemia, sim, colaborou para que cada vez mais eles se sentissem excluídos disso tudo. Exemplos são as lives de música e essas coisas todas, todo mundo... Eu já tive relatos de pacientes que falaram para mim, eu via todo mundo vendo aqueles cantores nas músicas, no computador, eu queria muito, mas eu não tinha quem me ensinar, porque eu estava isolado, estava sozinho, e meus filhos não tinham paciência, e enfim. Aí até que eu comecei a aprender sozinho, e foi a melhor coisa que eu fiz. Então, assim, você vê que tem... de fato, essa mudança geracional, que eles já estão mais predispostos, acho que a geração aí de 60, 70 já estão mais predispostos a se abrirem para o novo, né? Para o mundo novo, assim. E hoje, como que vocês estão enfrentando o cotidiano, né? Mantendo a saúde física, a saúde mental, a vacinação já chegou, a vacina já é uma realidade para essa parcela da população. Como que vocês estão lidando hoje em dia? Você tinha um pouco a diferença, eu sentia a necessidade de sair, eu substituía isso pela televisão, os programas que eu mais gostava, e eu comecei a declamar poesia gauchesca, né? Eu declamo 15, 20 poesias gauchescas, né? Aprendi. Então eu fico, às vezes, domingo de manhã, eu pego o chimarrão, fico assistindo o Globo Rural, né? Ou então declamando várias e várias poesias. Isso ajuda na minha memória e ajuda a passar o tempo. A gente começa até a parar para pensar mais um pouco, sabe? Tem hora que eu digo, será que eu estou preparado, né? Como que eu vou me comportar perante essas mudanças que já estão aí? Né? É tipo um medo pós-trauma, né? Porque quando todo mundo estiver vacinado, será que eu posso ainda abraçar todo mundo igual antes? Isso. Né? Eu estou vacinado, eu tenho 2 vacinas. Tenho, mas eu não posso. Eu, de repente, eu posso ter ainda, não manifestar em mim, mas ele está em mim. Mas eu posso passar para outro. Então, o outro está lá e eu ainda pego, porque eu não estou 100% imunizado. Eu estou, digamos, 70, 80, 90, sobra uma brechinha ainda. Então, isso aí, essa brechinha que tem que nos colocar em estado de alerta permanente. Eu acho que a luz não é vermelha, não vai ser, mas amarela, a luz amarela acho que tem que estar constantemente acesa. Eu me divirto com livro, eu gosto de ler, entendeu? Então, para mim, está sendo bem fácil isso daí, essa questão. Porque eu acho que, eu sempre penso isso daí, que a gente tem que extrair as coisas boas de dentro das coisas, desse universo de coisa ruim, você tem que extrair, tem que ter alguma coisa boa. Então, é onde eu me apego, sempre me apeguei nisso aí. E esse foi o primeiro episódio do Terceira Idade Quarentenada, podcast seriado que é um projeto experimental de conclusão do curso de jornalismo na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Produzido por Henry Oden
e orientado pela professora doutora Daniela Ota. Toda a gravação e execução deste projeto aconteceu durante a pandemia de Covid-19 e no isolamento social. Obrigado pela sua companhia e até mais.